Se imagina na véspera de Natal, reunido com amigos, até que começam a contar histórias assustadoras. E uma pessoa, ao relatar uma história de fantasma que aconteceu com criança, fala que essa é provavelmente a única história em que protagonistas eram pessoas tão jovens. Daí você pensa, não, na verdade eu conheço uma história muito mais assustadora que aconteceu com crianças e que uma amiga minha também estava envolvida. E que, inclusive, eu tenho todos os relatos dela dessa época guardados em casa, porque antes de falecer, ela pediu para que eu guardasse esses documentos. Vocês ficariam para ouvir essa história? É exatamente isso que encontramos na abertura do livro A Outra Volta do Parafuso, escrito pelo Henry James. Esse livro ele é uma ficção gótica e serviu como inspiração para a série A Maldição da Mansão Bly da Netflix. Oi gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje é a primeira resenha do mês de outubro, um mês em que eu trarei vários conteúdos temáticos para inspirar vocês nas leituras aí pro Halloween. Então já vou pedir para você se inscrever, caso não seja inscrito. E eu tenho aqui duas versões desse mesmo livro. Essa foi a que eu utilizei na leitura e aqui é uma amostra que eu peguei no Kindle para que a gente consiga comparar um pouco as traduções, porque eu achei essa leitura um tanto quanto rebuscada, sabe, a escrita. Daí nós vamos ver se foi apenas a tradução ou se foi realmente o estilo, que o autor usou. Mas eu vou deixar essa parte mais para o final. Aqui nós temos uma história contada de forma indireta. O Douglas, que é esse personagem que eu contei para vocês, ele fala que ele conhece uma história de fantasmas muito assustadora, mas que ele precisaria ler os relatos da amiga dele para que as pessoas conhecessem a narrativa, porque já fazia muito tempo que ele tinha ouvido, então ele não recordava assim com tantos detalhes. Ele acha que seria mais interessante também realizar a leitura de exatamente o que a amiga dele descreveu. Então aqui ele vai começar a ler esses relatos e a gente vai acompanhar o que essa governanta escreveu. Ela não é nomeada em momento algum. Ela começa contando pra gente que conseguiu um emprego em uma mansão super afastada, que é a mansão Bly. Na verdade ela foi contratada como preceptora, Lá já tem uma governanta, então ela vai apenas orientar ali essa criança, que é uma menina, a Flora, e que o irmão dela, o Miles, ele tá na escola e periodicamente ele voltaria para casa, então também seria responsabilidade dela instruí-lo. O que acontece é que o contratante, ele é tio dos meninos, O irmão dele, que era o pai das crianças, ele morreu em um acidente na Índia junto com a esposa e os meninos ficaram órfãos e acabou sobrando aí para ele essa responsabilidade. Mas ele não quer ter contato algum com as crianças. E é o único pedido que ele faz para essa mulher que ele está contratando, é que ela vá para a mansão e não contacte ele de forma alguma. Ele não quer saber de nada que acontece lá. Chegando lá nessa mansão, ela acha tudo muito normal, muito tranquilo. Ela conhece a governanta, que vai ser uma grande amiga, companheira ali dela ao longo dessa jornada, e conhece a Flora. O Miles, ele tá na escola, mas logo assim, tudo vai mudando e ela vai percebendo que o trabalho não vai ser tão tranquilo assim, porque o Miles, ele é expulso e o diretor não explica muito bem o porquê que ele não pode manter essa criança lá, fala só que ele tem alguns comportamentos que não são aceitáveis. Ela começa a questionar a governanta se ela já viu algo, que esse menino tenha feito, e a governanta fica ali um pouquinho, sabe, fez, mas não fez muito, fez mais ou menos. Então ela passa a lidar com as duas crianças em tempo integral, já que ela não pode contactar o tio deles, para contar o que está acontecendo, pedir ajuda, ver se consegue outra escola. E onde que entram os fantasmas aqui, Logo no primeiro dia que ela chega lá, ela já tem a primeira visão. Ela vê um homem através da janela olhando para dentro da casa. Ela fica bem assustada porque de início ela pensa que é realmente uma pessoa que está ali, talvez para fazer algum mal a ela ou a Flora, e depois ela percebe que na verdade não tinha ninguém exatamente ali, E ela começa a imaginar que possa ter sido sim um fantasma. Ela conversa com a governanta, explica, o que ela viu, e com a forma como ela descreve esse homem, a governanta fala que na verdade já trabalhou uma pessoa lá com exatamente essas características. Ele era auxiliar do pai dos meninos, Ele tinha um cargo ali de confiança, mas que ele não era uma pessoa boa e ele veio a falecer. Então ela fica, opa, Realmente aqui a casa, tem seres aqui mal assombrados, vou ficar mais atenta.
Com a chegada do Miles, começa a se intensificar mais e ela percebe que esse fantasma fica buscando pelo menino e pela menina. Ele fica olhando para dentro da casa, tentando buscar eles dois. E aí ela começa a tentar vigiar o sono deles, tentar conversar, mas eles fingem que eles não estão vendo nada. E ela tem certeza que as crianças também estão vendo aquele homem que está ali parado olhando para elas. Até que começa a aparecer uma mulher também, né? Exatamente esses dois que estão aqui na capa. E ao conversar com a governanta, ela fala que também teve lá uma funcionária que tinha essas características e que era a antiga preceptora dos meninos, que inclusive tinha um relacionamento amoroso com o homem, que ela também estava vendo, né? Ela começa a perguntar se a governanta também está vendo eles e em nenhum momento ela afirma que também vê esses fantasmas, assim como as crianças. Elas ficam bem receosas. Ela tenta não abordar diretamente, né, não assustar, mas ela fica buscando sinais de que esses meninos possam estar sendo incomodados por esses fantasmas. E a gente vai ficando cada vez mais apreensivo. Isso é o iniciozinho ali do livro. Muitas coisas vão acontecendo, muitas situações que dão aquele sustinho, que a gente fica tentando ver junto com ela atrás de uma porta do lado de fora da casa, e ela começa a ficar bem obcecada por essa situação. O grande ponto aqui desse livro é que essa preceptora ela assume uma postura assim, muito protetora com os meninos, porque ela tem certeza que esses fantasmas estão rondando para fazer algum mal a eles. E com o passar ali da narrativa, ela começa a achar que na verdade eles exercem alguma influência sobre as crianças, né? Como se as crianças já estivessem respondendo a comandos deles. E aí ela vai ficando cada vez mais louca, mas tentando achar maneiras de solucionar mesmo assim essa situação. O final desse livro, ele é maravilhoso, ele é aterrorizante e é abrupto. Você pensa que ainda tem ali muito a acontecer e do nada ele acaba. Até porque nessa edição também que eu li, aqui no final era um pós-fácil bem grande. Então eu achei que ainda tinha muita história, mas não. Tipo, eu li a última linha, virei a página, fiquei tipo, como assim, acabou aqui? E eu fiquei, meu Deus, sabe? É um livro que assombra você por alguns dias depois da leitura. Quem sabe alguns meses, né? Eu vou ficar pensando em tudo que aconteceu aqui. E uma coisa que eu gostei bastante é a forma como ele é narrado. Como o autor ele escolheu trazer essa coisa indireta, em que ela estava relatando o que ela estava vivendo, né? Todos os dias ela anotava ali um pouquinho do que tinha acontecido. A gente só tem a visão dela da história, o que torna tudo o que ela diz super suspeito. A gente não consegue confiar exatamente no que ela está falando, a gente não sabe como que era a sanidade mental dessa mulher, a gente não tem a visão de outra pessoa, a gente só tem a forma como ela via essas crianças, que inclusive ela endeusa demais, ela acha a menina a criança mais linda que ela já viu, o menino é muito educado, ela coloca assim, é tudo muito exagerado a forma como ela vê as crianças, assim como a forma como ela vê a governanta também, não é muito lisonjeira, sabe, digamos assim, mas a gente só tem a visão dela, a gente só conhece os fatos narrados por ela. E para mim foi exatamente isso que tornou o livro tão interessante. Para quem já assistiu a série, nós temos aqui inúmeras diferenças, tá? A primeira delas é o final é diferente, então se você já assistiu e tá pensando assim, não vou ler porque eu já sei o que acontece, não, aqui é bem diferente como tudo termina. E os personagens também, a única coisa que nós temos de igual é o tio dos meninos, os pais, eles e a preceptora. Mas aqui nós não temos a governanta da forma como ela é na série, nem o cozinheiro, né, que era o chefe lá de cozinha, nem a jardineira, que eram três personagens muito carismáticos e que eles têm um papel muito importante ao longo da série e também no final dela, né, e eles não estão presentes aqui. Então, se você, assim como eu, já assistiu a série, vale muito a pena ainda assim ler o livro, porque ele é bem diferente e a forma como ele é narrado também contribui muito para uma experiência bem imersiva e que combina bastante com o mês de outubro. Bom, agora indo para a tradução, né? Aqui no início a gente tem como se fosse uma introdução, que é exatamente essa reunião de amigos em que o Douglas comenta que ele vai ler os relatos da amiga. Enfim, tem essa parte, mas o capítulo 1 mesmo começa já no primeiro relato da amiga dele. E é o primeiro parágrafo desse relato que eu vou ler nas duas edições que eu tenho, tá? Eu vou começar pela da Penguin, que foi traduzida pelo Paulo Henriques Brito. Aqui a gente tem também um pós-fácil muito bom, que foi escrito, gente, pelo David Bromwich, eu acho que é assim.
certo? Fica ao final, realmente você leia só depois, né, que concluir a leitura do livro. Mas é isso, então eu vou fazer aqui a leitura do primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro, que é quando a preceptora está se dirigindo lá para a mansão. Lembro-me de todo o início como uma sucessão de voos e quedas, uma pequena gangorra de palpitações boas e más. Tendo-me elevado na cidade à altura do apelo dele, vivi, é certo, alguns dias péssimos. Dei por mim cheia de dúvidas outra vez. Tive certeza de que cometera um erro. Nesse estado de espírito, passei muitas horas numa diligência a sacolejar e balançar, indo em direção à parada onde viria o meu encontro um veículo enviado pela casa. Tal comodidade, fui informada, havia sido providenciada e encontrei, ao cair da tarde de junho, um cabriolé confortável à minha espera. Viajando àquela hora, num dia tão bonito, no campo onde a doçura do verão parecia me oferecer as boas-vindas, minha coragem voltou a ganhar força e, quando entramos na Alameda, encontrou um alívio temporário que provavelmente vinha apenas provar o quanto ela havia decaído. Creio que eu previra, ou temera, me ver diante de algo de tal modo melancólico que o que de fato encontrei proporcionou-me uma surpresa boa. Lembro que me causaram uma impressão muito agradável a fachada larga e límpida, as janelas abertas com cortinas novas e as duas empregadas olhando para fora. Lembro-me do gramado e das flores de cores vivas e do ruído das rodas de meu cabriolé sobre o cascalho e do aglomerado de copas de árvores sobre as quais gralhas voavam em círculos e gasnavam no céu dourado. Havia na cena uma grandeza que a tornava algo bem diverso do meu pobre lar. E imediatamente surgiu à porta de mãos dadas com uma menininha, uma pessoa cortês que me fez uma mesura tão reverente quanto se eu fosse a dona da casa ou uma visitante de distinção. Na Harley Street, a casa me fora descrita em termos mais modestos, e esse fato, quando relembrei, fez-me ter o proprietário em mais alta conta do que antes, levando-me a pensar que eu viria a desfrutar algo mais do que o prometido. Esse estilo de narrativa ele segue, tá, gente? O livro todo, apesar de ser um livro fininho, eu demorei um pouquinho para ler justamente pela forma como ele é escrito. Então foi isso que me fez buscar uma outra edição para tentar fazer essa comparação. Esse daqui, ó, é a edição da LPM, eu acredito, LPM Pocket, e foi traduzido pelo Guilherme da Silva Braga. Então eu vou ler exatamente o mesmo parágrafo para a gente tentar ver se é mais fácil o entendimento aqui do que lá. Recordo-me dos primeiros dias como uma sucessão de altos e baixos, uma gangorra de palpitações boas e más. Na cidade, mesmo depois de me entusiasmar com a aceitação do pedido, tive alguns dias muito ruins. Me senti insegura, senti que com certeza cometera um erro. E foi nesse estado de espírito que fiquei por horas e horas me batendo e chacoalhando dentro do cochê que me levaria até o ponto onde um veículo da casa estaria me esperando. Essa providência, disseram-me, já fora tomada e assim deparei-me ao fim da tarde de junho com o confortável cabriolé que me aguardava. A uma hora daquelas, em um dia tão belo, tomar o rumo do campo com a impressão de que o esplendor estival me esperava renovou minhas forças. E ao fazermos a volta para pegar a estrada, senti um alívio que nada mais era senão uma mostra de como eu estava fragilizada. Creio que eu havia imaginado ou temido encontrar um lugar tão melancólico que aquilo que encontrei me causou uma boa surpresa. A impressão causada pela fachada ampla e limpa, pelas janelas abertas com cortinas novas e pelas duas empregadas olhando para fora foi muito agradável. Lembro-me do gramado, do brilho das flores e do ruído das rodas nos seixos. Também lembro das copas das árvores que se amontoavam. Acima delas, as gralhas crocitavam no céu dourado. A cena tinha uma grandeza que a tornava diferente do meu lar tão humilde. E naquele instante apareceu na porta uma pessoa muito educada, segurando uma garotinha pela mão. Fez-me uma mesura tão respeitosa como a que dispensaria a esposa de um visitante ilustre. A descrição recebida em Harley Street era mais modesta do que o lugar, e lembro que isso me fez considerar o proprietário um gentleman ainda mais completo. Me fez pensar que eu desfrutaria ainda mais daquela promessa. Eu acho essa tradução aqui muito mais fluida. As palavras que o tradutor escolheu, o estilo também das sentenças, sabe? A formação mesmo das sentenças, como ele colocou tudo aqui, eu achei mais fácil de compreender. Então, se eu tivesse feito essa comparação no início, eu não teria lido na edição da Penguin, eu teria lido na edição da LPM Pocket. Eu li também alguns outros trechos, tá? Para poder preparar esse vídeo, que eu não vou ler aqui,
Para não ser spoiler, porque o livro é curtinho, eu escolhi ler só o primeiro parágrafo para exemplificar para vocês. Mas não tem dúvida de que essa tradução aqui torna o livro menos arrastado. Então eu deixo aí esse exemplo, né? Vocês veem qual que agrada mais, mas eu realmente gostei muito mais desse daqui. Talvez até compre essa edição física, né, para poder ter e me desfaço dessa, porque eu achei muito mais tranquilo mesmo fazer a leitura aqui. Então é isso, espero que o vídeo ajude vocês nessa leitura. Me conta se tu já leu, se gostou, se já assistiu a série também da Netflix, tá? Vou deixar aqui um outro vídeo para tu continuar aí me assistindo e eu espero te ver no próximo vídeo.